Um grande bom dia para você, meu caro cidadão de bem. Pois é, hoje a gente está num lugar um pouco diferente, num formato um pouco diferente. Afinal, choveu. E quando chove é bom demais, porque o clima parece que renova as coisas, sabe? Tem aquele sentimento de florescer, aquele sentimento de que, sabe, a água da chuva vai trazer a limpeza, né? Vai renovar o nosso país. Só que a energia acabou. Então, estou usando o resto de energia que tem na bateria do celular e também a internet do celular para tentar subir o vídeo. Vamos torcer para até o meio-dia, nosso editorial, a energia já está reestabelecida. Mas que eu fique sem as gravações de hoje. O importante é que a chuva chegou. Vamos lá, pessoal. A gente tem muita coisa para conversar hoje. Sabotagem. Pois é. Sabe aquele negócio do laudo? O Pablo Marçal revelou que aquilo foi sabotagem. Alguém de dentro da equipe fez a postagem e ele falou que já está denunciando essa pessoa à Polícia Federal. Que ele não foi o responsável, que ele recebeu uma mensagem dizendo que tinha um laudo e que seria postado o laudo. E que o laudo foi postado nas redes sociais dele e que ele não teve nem acesso, ele ficou conhecendo, porque a equipe dele tinha orientado a fazer aquilo. Tá, aí várias hipóteses surgem, né? Mas a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Vamos falar de outra questão, uma verdadeira máfia criminosa que interfere nas eleições. Cara, essa questão de institutos de pesquisa, a gente precisa pensar bem nisso. Vocês viram a manifestação do Silas Malafaia. Na manifestação do Silas Malafaia, ele disse que um dono de um instituto renomado, forte, entrou em contato com ele, falando que precisava parar o Pablo Marçal. Agora, se institutos de pesquisa querem parar alguém, será que realmente essas pesquisas são sérias, confiáveis? E quando a pesquisa sai muito a favor de um candidato, a gente pode falar em abuso de poder econômico? Que show da Xuxa é esse, né? Enfim, tem muita coisa que a gente vai falar. Tem aí uma troca de farpas entre o Pablo Marçal e o Ricardo Nunes. Pois é, não vai rolar apoio do Pablo Marçal para o Ricardo Nunes. Eles não querem protagonismo do Pablo Marçal, então o Ricardo Nunes rejeitou o Pablo Marçal. O Pablo Marçal falou, olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu, Pablo Marçal, tenho condições para apoiar o Nunes. Condições essas que a gente sabe que não vão ser cumpridas. Resumindo a bodega toda, Boulos, prefeito de São Paulo. Rapaz, espera que você vai ver o tamanho do problema. Então não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e também a gente tem que fazer a nossa propaganda aqui, ó. Revolta contra o sistema, a revolução contra o sistema. Esse livro está disponível para download aqui. É a estrutura de Nayib Bukele, aquele presidente de El Salvador que conseguiu resolver o problema lá em El Salvador. Enfrentou políticos, enfrentou o judiciário, conseguiu fazer o impeachment de 5 ministros do Supremo Tribunal Federal, mas teve um método, teve um plano. Lá era pior do que aqui. Isso dá para ser feito no Brasil? Pois é, nesse livro aqui você vai saber a resposta, tá bom? Mas é isso, vamos começar trazendo matéria para vocês. É o seguinte, vamos começar falando sobre os institutos de pesquisa. Cara, as discrepâncias que existem dentro desses institutos de pesquisa são grotescos. A gente pode citar, por exemplo, o caso da Cristina Grêmio, que ninguém dava nada para ela e mandou bem demais em Curitiba. Mas em Teresina, no Piauí, teve um candidato do União Brasil, Silvio Lima, se eu não me engano, ele estava nas projeções com grande chance de perder, né, do Fábio Novo, que é do PT. Então, não sei se vocês já perceberam, esse tipo de institutos, eles têm uma tendência, né, e a tendência é dar para a esquerda grande alarde de vitória. Teve instituto de pesquisa aí que falou que o Boulos estava com 29%,
bem à frente. Então, assim, bem à frente dos demais, que os demais não chegavam nem perto e muitos institutos erraram. Alguns bateram ali, ó, tá empatado. E realmente foi o que mais bateu. Agora, para você ver, no Piauí, por exemplo, o petista ia quase vencer no primeiro turno contra o Silvio, que é do União Brasil. E, cara, saiu o resultado das urnas, o Silvio venceu no primeiro turno contra o PT. A rejeição ao PT é gigantesca, que nem a tentativa, né, dessas instituições, que são verdadeiras sabotadoras, né, do processo eleitoral, porque eles tentam influenciar o voto das pessoas. Esses institutos movimentam milhões porque uma pesquisa satisfatória a seu favor influencia muito o eleitor incauto, aquele do voto útil, né? Então, isso é fato, isso ninguém questiona. Então, quem paga bem, né, a gente vai escolher onde vai fazer as pesquisas. Por exemplo, o Boulos foi o candidato mais votado dentro dos presídios e pelos menores infratores. É a matéria que está aí. Eu quero fazer uma pesquisa. Eu vou lá e contrato a empresa de pesquisa e eu falo, ó, foca ali nos presídios, foca ali dentro das universidades e faz essa pesquisa para mim. Dá 90%, entenderam? Então, assim, o fato é que esses institutos de pesquisa, ninguém leva a sério isso, mas se tornaram verdadeiras máfias do sistema eleitoral. E aí, resultados como esse que a gente teve em Teresina, no Piauí, é uma prova disso. Outro caso que eu quero falar com vocês é do laudo do Marçal. Pois é, como alguém se sabota daquele jeito? Será que ele mesmo se sabotou ou a equipe dele se sabotou? Será que alguém tem a capacidade de se vender por dinheiro para sabotar alguém? É possível, né? Será que alguém da equipe pode sabotá-lo por causa de dinheiro? É possível. Muita coisa vai ser exposta. Eu vou colocar um vídeo aqui do Pablo Marçal falando sobre essa questão do laudo, porque isso aí ficou uma incógnita. Isso aí vai entrar para a história de São Paulo de como alguém, né, se auto-sabota, como aquela história do laudo. Só que assim, não é o primeiro caso, não é o primeiro caso. Dentro dos grupos de WhatsApp dos deputados apoiadores do Bolsonaro, eles estão rindo dessa história, e eu estou falando o bolsonarista raiz, aqueles que não apoiaram o Pablo Marçal, não soltaram a mão do Bolsonaro, aquela galera do PL que ficou ali, eles deram um nome para esse laudo. E aí você vai rir, na hora que você descobrir qual é o nome desse laudo que o Pablo Marçal apresentou. Colocaram o nome de Zambelada. Em homenagem a Carla Zambelli. Pois é. O nome do laudo ficou Zambelada. Lembra daquele episódio da arma que o Bolsonaro falou que é culpa da Zambelli ter perdido a eleição porque a diferença foi muito pequena? Vem cá, você já percebeu que ultimamente, quando a eleição é da direita, eles criam ou pegam um subterfúgio, um erro ali, e a mídia e a imprensa inteira transforma aquilo num desastre para fazer que uma pequena diferença reflita nas urnas? Porque assim, ninguém tratou o caso do Datena da mesma forma, né? Ninguém tratou isso. Ninguém tratou o fato do Ricardo Nunes ter feito em rede de TV com dinheiro público acusações dizendo que o próprio Pablo Marçal era vinculado ao crime organizado. Ninguém trata disso. Não, mas o laudo é o suficiente. Aí não dá para ouvir outra parte. Não, mas por que você publicou? Quem publicou? Quem foi o responsável? Né? E aí, segundo o Marçal, foi, sim, sabotagem. Eu vou colocar um vídeo agora para vocês e aí vocês vão me falar se vocês concordam ou não com o que o Pablo Marçal falou. Dá para acreditar em sabotagem? Alguém da equipe, isso aqui é uma hipótese, tá? Eu não estou afirmando nada. Alguém da equipe do Ricardo Nunes poderia ter oferecido dinheiro a alguém da equipe do Marçal para sabotar com esse laudo? Alguém da equipe do Boulos poderia ter feito isso? É possível? Ninguém tira dúvidas, né? Mas assim, ninguém está acima de qualquer suspeita. Mas a grande questão é que, mesmo que o Marçal argumente
dessa forma, a convicção que ele falou foi muito grande. Não, eu tenho um laudo, eu vou mostrar, eu tenho o laudo. Eu tenho, na verdade era um relatório de entrada. A convicção foi muito forte. Isso me faz pensar uma coisa. Era alguém que o Marçal confiava muito. Ao confiar nele, aí ele falou, foi o meu advogado. E aí, muita gente tá levantando suspeitas de nomes, né? Porque poderia ter sido o advogado, o grande aliado do Pablo Marçal que apresentou esse laudo. Ele falou que vai citar os nomes e vai apresentar, mas acompanha o vídeo aqui comigo. Sabe o negócio do laudo? Eu nem vi aquela merda. Eu não peguei no laudo. Eu deixei meu time postar essa bosta. E confie no que eu estou falando. Jamais eu postaria de má fé. Uma pessoa quis tirar vantagem, apareceu com essa merda e essa pessoa vai responder por isso. Pra você saber, essa pessoa que quis tirar vantagem, eu estou poupando até a PF vai investigar, eu vou entregar na mão e falar, não tem o que fazer, essa pessoa que é responsável. E tem tudo. Eu, Pablo, nunca na minha vida postaria um negócio sabendo que é falso. Nunca. Pode ficar dormindo em paz em relação a isso. Nunca faria isso. Nunca. Não é a minha índole. Não faço esse tipo de coisa. E ainda sobre o laudo, saiu uma matéria no Metrópolis de ameaças graves contra o dono da clínica. Pois é, a realidade dos fatos é que o dono da clínica, da qual o nome foi exposto, ele deu 3 declarações que são relevantes demais para mim. A primeira é que ele está sofrendo ameaças demais, né? Pessoas nas redes sociais dizendo que vão matar ele, matar a família dele, atentar contra ele, e ele não sabe informar se essas pessoas são apoiadoras do Marçal, que estão revoltadas, ou se são figuras do Boulos, que estão revoltados com o fato da elaboração do laudo. Ele falou que está encaminhando todas essas pessoas à polícia para poder ser averiguado. Ele falou que nessa história toda ele foi, sabe, uma mera vítima, porque o laudo nem é da clínica dele. Usaram, né, o nome da clínica dele, algo assim realmente sem sentido, principalmente para o Marçal, se é que ele conhecia o cara, né? Usaram. E ele falou o seguinte, olha, eu não vou processar o Marçal e duvido muito que o Marçal saiba dessa possibilidade. Ao que tudo indica e tudo mostra aqui, o Marçal realmente não sabia que esse laudo era falso ou não sabia, né, ao certo que esse laudo tinha erros grosseiros, como foi demonstrado aí, né, até pela perícia de São Paulo, que foi assim, rápida. Nunca vi uma perícia tão rápida para demonstrar, né, um procedimento como esse do laudo, na defesa aí do Boulos, na defesa da verdade, vamos dizer assim, né? Então, assim, um ponto que chama atenção, sem sombra de dúvidas, são as ameaças que o médico está sofrendo, mas é o fato do próprio médico falar, não vou processar, eu não tenho nada a ver com isso, o laudo foi publicado, alguém fez esse laudo e usou o nome da minha clínica, até escreveu errado, a imprensa me destruiu, me difamou, falando que eu falsifiquei coisas, me destruiu, e eu vejo boa fé no Pablo Marçal, não acho que foi culpa do Pablo Marçal. Mas e na sua opinião? Você acha que o Pablo Marçal é responsável? Ele sabia e fez intencionalmente para se sabotar? Aí cai dentro daquela teoria que eu falei para vocês. O Alexandre de Moraes intimou ele. O Tarcísio ia detonar ele durante o governo. Você governar com o presidente contra você, com o governador contra você, você ia fazer um mandato pífio. E aí tinha a possibilidade do Marçal não conseguir governar nada. Ele mesmo se auto-sabotou. É uma teoria que tem. A outra teoria é a que o Marçal espalhou agora. Olha, realmente eu fui sabotado. Qual que é a sua visão? Coloca no comentário que eu quero saber. Outro ponto que a gente precisa falar é sobre a questão do Nunes e do Marçal, que já se alfinetaram e já mostraram, não vão andar juntos no segundo turno. Cara, isso influencia? Talvez. Se o cara é bolsonarista, é apoiador do Bolsonaro, saiu do pedido do Bolsonaro, que era para votar no Nunes, e foi para o Marçal, uma coisa esse cara já me provou. Ele não é gado. Ele não é o tipo de cara que vota só porque um ou outro pediu.
Então, para esse cara, tanto faz se o Marçal falou que vai apoiar ou não, ele vai fazer o jogo dele. Por exemplo, eu mesmo estava torcendo muito para o Marçal ganhar. E hoje eu sou um dos caras que falo para vocês aqui nas redes, votem no Ricardo Nunes contra o Boulos, porque Boulos é pior. Agora, a grande questão que a gente precisa observar é, nem todo mundo vai seguir, né, à risca o que o Marçal falou, mas outros seguirão. Você tem que entender que essas eleições de São Paulo deixaram feridas e cicatrizes. O que deixou muitas e muitas pessoas chateadas demais com o Tarcísio de Freitas. O Tarcísio de Freitas passou da figura da grande revelação, né, para a presidência da República em 2026, para um goiabinha, né, como disse o Pablo Marçal. Já outros ainda veem no Tarcísio uma figura sólida para 2026. Eu tenho uma visão sobre isso. Sempre gostei muito do Tarcísio, sempre achei o Tarcísio um ótimo, um excelente gestor, mas uma figura da direita, não podemos dizer que ele seja. Eu acho ele mais um centro-direita do que direita. Isso aí é fato. Ele é centrão. Isso aí ficou escancarado com essas eleições de agora. Não são valores. São cargos, são secretarias, é isso que faz, né? Esses são os valores do Centrão. Ah, não, tem cargo aqui, tem secretaria ali, ah, nós vamos conseguir eleger tantas pessoas. É isso que Malafaia e Tarcísio é, Centrão. Agora, é um Centrão ruim a ponto de termos que dizer que, olha, é preferível ter o Boulos ao passo do Ricardo Nunes e do Tarcísio, que está alinhado com o Ricardo Nunes? Não, não é racional pensar isso, tá? Não é racional, porque como eu disse para vocês, Boulos com a Prefeitura de São Paulo, nós temos duas hipóteses. O Boulos usar toda a máquina, né? Minar toda a estrutura da máquina para fazer caixa e fazer dinheiro suficiente para se eleger, né? Como presidente da República, com o Lula e o Boulos juntos, ou seja, o governo federal e a estrutura do município para a presidência da República, ou o cidadão brasileiro, né, ter a consciência, o Boulos realizar uma tragédia, assim como o governo federal faz, porque onde a esquerda toca, destrói tudo, né, é uma erva daninha, onde a esquerda toca, ela destrói. Seria o caso de fazer uma tragédia em São Paulo e queimar ainda mais a reputação da esquerda, o que pode acontecer também, né? E aí, para isso, assim como os brasileiros estão pagando o pato, já os paulistanos, né, vão pagar esse pato também, né? Então, assim, eu ainda sou a favor de não pagar para ver, tá? O que pode sair das mãos da esquerda e do PT é nefasto demais, é a galera do Foro de São Paulo. Então, é o Lula que foi preso de volta na presidência. Então, eu não arriscaria assim, tá? Então, eu acho que não é o caminho. Mas, se eu estivesse na posição do Marçal, eu agiria um pouco diferente dele. Eu vou colocar o vídeo do que ele falou que não apoia o Nunes, a não ser que tenha retratação do Tarcísio, do Marçal e do Malafaia. Nunca vai acontecer. Mas, eu faria diferente. Eu ia pedir voto para o Nunes. Eu ia falar, olha, meu papel é contra o Boulos. Apoiem o Nunes, mas eu não vou subir no palanque e eu não vou perder meu tempo votando nele. Mas apoiem o Nunes. Olha o vídeo aqui dos dois aí trocando farpas aí. Não vou procurar. Um palanque? Não. Não vai pro seu palanque? Não. Mesmo se declarar apoio? Não, no meu palanque não. Eu não vou apoiar Ricardo Nunes. Não vou. Vamos lá. Se você vê o apoiando é porque o milagre aconteceu. Qual o milagre? Malafaia vai ter que pedir desculpa, Bolsonaro vai ter que pedir desculpa, Eduardo Bolsonaro vai ter que pedir desculpa, Tarcísio, que para mim foi o pior de todos, foi o Tarcísio. Pior de todos. E o Ricardo Nunes vai ter que gravar vídeo na TV e no rádio desmentindo o que ele falou a meu respeito. Ele falou mentiras, que eu era de PCC, nem sei quem é esse povo. Vai ter que gravar. Caso esse milagre aconteça, que eu tenho certeza que o orgulho não vai deixar,
Aí eu tenho uma lista de propostas que ele é obrigado a seguir, como escola olímpica, educação financeira, empresarização, as coisas que eu quero que mude a mente das pessoas. Só que eu duvido que o Malafaia, com o nível psiquiátrico, de abalo emocional que ele está, atacando o Bolsonaro, você imagina o que ele vai falar de pedir desculpa. Meu irmão! Não! Então é o seguinte, da minha parte, não tenho rancor e não estou fazendo pelo ego, eu estou fazendo pela honra. Isso aí, como eu disse, representa Boulos eleito, né? O que é uma tragédia para o Brasil e para São Paulo. Mas muitas pessoas estão tentando alertar, não façam isso. A Bia Kicis publicou um vídeo hoje que vale a pena a gente refletir um pouquinho sobre ele. Olá pessoal, infelizmente não deu. Por menos de 100 mil votos, São Paulo decidiu colocar os 2 ditadores sanitários no segundo turno. O Nunes, diz que se arrependeu, que não faria de novo. O outro, o Boulos, não só não se arrependeu, como diz que vai aprofundar a ditadura sanitária e outras formas de ditadura. Então, assim, eu peço a todos, por isso eu faço esse vídeo, não anulem o seu voto no segundo turno. Eu sei que ele está com raiva, está frustrado, está uma série de sentimentos de decepção, mas a gente não pode extrapolar isso e deixar o que já está ruim ficar pior. Pior é ter um comunista na prefeitura de São Paulo. Então, eu, Francisco, venho aqui declarar que vou votar no Nunes no segundo turno, tá? Meramente para impedir que o Boulos ganhe. Porque pelo menos com o pessoal do Nunes ainda há diálogo. Com o pessoal do Boulos não há diálogo, tá? Então nós não podemos correr o risco de ter um prefeito comunista na cidade de São Paulo. Então nesse aspecto eu venho pedir a vocês que me acompanham, que me ouvem, que gostam do que eu falo, se tem título de eleitor em São Paulo, está frustrado, quer anular o voto, não faça isso. É uma bobagem agora anular voto, tá? Segundo turno, vamos votar no Nunes para impedir que o Boulos ganhe. Um abraço. Pessoal, essa publicação aí foi do Dr. Francisco, tá? Só para constar. Dr. Francisco Cardoso. Mas por fim, preciso falar para vocês. Nosso canal não é subsidiado por dinheiro público, a gente não aceita dinheiro de governo e nem de candidato que quer comprar no tapetão. Então a gente precisa criar formas aqui para estar ajudando o nosso canal. E uma das formas que a gente criou não é pedir pix igual muitos canais fazem. Eu gosto de uma contrapartida e algo de valor, né? E o nosso livro, né, Revolução contra o Sistema, é a história de como o Nayib Bukele, né, o Nayib Bukele, ele simplesmente, com o discurso, ele conseguiu levantar a esperança da nação. Ele conseguiu fazer a reforma do judiciário, empichar juízes. Sabe, às vezes você pode imaginar que no Brasil está dissipado, já não há mais uma liderança capaz de mobilizar as pessoas a ponto das pessoas irem para a rua. Cara, lembra do Brasil lá em 2014, quando a Dilma Rousseff estava mandando e desmandando com toda a máquina pública e a revolta começou? Às vezes a revolta começa por 20 centavos. Lá em El Salvador teve um motivo do início da revolta, esse livro conta. E aí entrou o cara certo. Aqui no Brasil entrou o Temer, não entrou o cara certo. Imagina se fosse como El Salvador, o cara certo, que tinha um discurso e o apoio popular. Pois é, então mostra que dá certo, que tem jeito. Esse livro aqui, ele tem um projeto, um plano total para esse cara certo, né? A hora que ele entrar, como que ele pode salvar o nosso país. E aí, meu amigo, o sistema é aquele que você já conhece. Você vai pagar o valor que você acha justo, tá? Você vai fazer o download do livro, vai efetuar o pagamento do livro, do valor que você acha justo. Isso porque, como que eu posso acreditar, como que eu posso ter fé que o nosso país pode mudar se eu não tiver fé nos nossos seguidores aqui, nos nossos amigos? Então, eu queria que você fizesse o download do livro, né, e achasse o valor justo para pagamento dele. E sabe, esse livro é a renovação da esperança, né? Então, eu sempre brinco, dreams come true, né? Ou seja, os sonhos podem se tornar realidade, mas o primeiro passo é
sonhar, né? O Sêneca mesmo dizia, o primeiro passo para se curar, o primeiro remédio é a vontade de se curar. Então, o primeiro remédio para se livrar da corrupção, da violência, do caos que o Brasil tem, é a vontade de se livrar disso. Esse livro vai renovar a sua esperança. Não tenha dúvidas disso, tá bom? Obrigado, pessoal, e até a hora do almoço. Eu volto aqui para filar boia na sua casa, ou você acha que eu não venho? Só se a energia não voltar, tá bom? Abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.